tudo que o Senhor ensinou, com paciência e sabedoria. Assim como ela, quero ter a sabedoria que Deus dá, ser bênção no lar e em todo lugar. Eu quero ser bela aos olhos de Deus, me ensina a caminhar. Olá pessoal, passando por aqui para fazer uma indicação de presente de Natal para vocês, que é a Bíblia Sagrada Caminhada Bíblica, com reflexões diárias de Daniel Alves. Essa Bíblia tem um plano de leitura anual e ela traz essas reflexões do pastor Daniel, que é pastor no Rio Grande do Sul. Ao adquirir essa Bíblia, você não somente terá um guia tranquilo para lê-la toda durante o ano de 2021, mas também terá essas reflexões diárias e estará contribuindo para a evangelização dessa área tão carente do nosso país, que é o Rio Grande do Sul. Caminhada Bíblica com reflexões do pastor Daniel Alves. Aqui na bio você pode encontrar as informações para a sua aquisição. Um grande abraço, Deus o abençoe em 2021. Esse ano vamos ter uma programação muito especial para fortalecer as famílias e você não pode perder. Será o 10º Recanto de Casais, aqui na Serra Gaúcha. Serão 3 dias de descanso, lazer e edificação para o fortalecimento do seu lar. Teremos programações fantásticas para marcar a sua vida e trazer união para a sua casa. Dias 1, 2 e 3 de abril, no Hotel Serra Nevada, em Canela. Será uma experiência inesquecível. Aguardamos por você! Olá, meninas! Queremos já dar início, mais uma vez, a uma tarde maravilhosa que Deus tem nos proporcionado e desde já nós queremos agradecer a sua audiência, a sua presença e já iniciar com um versículo que nos diz: a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos a derriba. Um dos objetivos desses estudos semanais é para que eu e você nos tornemos uma mulher mais sábia, uma mulher mais bela aos olhos de Deus. Uma mulher que observe, que avalie, que faça uma autoavaliação de como anda a nossa vida com coisas práticas do nosso dia a dia. Talvez alguns temas que nós já tenhamos tratado aqui, dentro dessa série Bela aos Olhos de Deus, não seja nenhuma novidade para você. Mas talvez também você nunca tenha ouvido falar sobre essas coisas. E mais, até sabe, já ouviu falar,
tem a referência bíblica, mas na prática não tem sido assim no seu dia a dia. Então é um tempo oportuno, é um tempo riquíssimo, que o Senhor nos deu a graça de poder, durante todo este ano, já estamos chegando no finalzinho do ano, quanto aprendizado, quanta riqueza, quanta oportunidade o Senhor nos deu de crescer, não é verdade? Então, desde já eu gostaria de dizer para vocês da nossa alegria imensa em poder ter cada uma de vocês conosco semanalmente. Não apenas aquelas que já se inscreveram no nosso canal, né? Canal IPB Canoas, aí no YouTube, mas também aquelas que compartilham, que acabam sendo multiplicadoras desse profundo conhecimento que o Senhor tem nos dado semanalmente. Talvez você não tenha a ideia do quanto tantas mulheres têm sido edificadas através dessa palavra para a glória do nosso Deus. Se nós nos unirmos, se nós compartilharmos, certamente o nosso mestre há de entrar em vários lares. Juntas nós chegaremos mais longe. Então eu convido você desde já, enquanto nós já estamos aqui acolhendo cada uma de vocês, a compartilhar com as suas amigas, colegas de trabalho, familiares. Então assim a gente vai poder aprender e crescer juntinhas, não é? Temos tido a alegria de ter aí no nosso canal uma playlist imensa sobre várias séries. Se você quiser saber sobre finanças, aí tem. Se você quiser saber sobre mulheres da Bíblia, mulheres da Reforma, aí também tem. Se você quiser saber sobre o que é que nos diz lá em Tito, as qualificações de uma mulher que Deus deseja que eu e você seja, aí também tem. Se você quiser ver algumas mulheres da história da igreja, também nós temos uma série que trata sobre esse assunto. Se você tem dificuldade ou nunca ouviu falar sobre o fruto do Espírito, aqui também tem para você. Então veja, todos esses estudos ficam gravados. Nem todas as mulheres e pessoas conseguem nos acompanhar, assim como você que está aí agora ao vivo conosco, podendo deixar seu recadinho no chat, dizendo de onde você mora, deixando o nome da sua cidade, da sua federação, da sua sinodal. Depois tudo isso fica gravado, tanto para a gente ouvir novamente, reaprender, ressignificar, reorganizar o conhecimento na nossa mente para que ele desça para o nosso coração, como também para você compartilhar com outras pessoas. Então, sinta-se abraçada por nós. Desde já eu ofereço todas as flores aqui do meu jardim para você. E você que está chegando agora e talvez tenha só recebido de uma amiga esse link e não sabe nem quem eu sou Cíntia Rios. E eu estou falando daqui de Canoas, do Rio Grande do Sul, as verdades do Senhor para você que é mulher e deseja se tornar mais bela aos olhos de Deus. São versículos que temos estudado dentro dessa série Bela aos Olhos de Deus, tematicamente, um a um, onde a gente pode tecer ali um tema específico, né? E o nosso tema de hoje é a bela tapeçaria da mulher virtuosa, baseado aí no livro de Provérbios 31, que é sobre ele que nós estamos estudando, versículo 22. Mas antes disso, eu queria deixar alguns abracinhos já de antemão para algumas abençoadas que sempre nos acompanham, né? Queria deixar um abraço aí para a Alzira, da congregação do Parque Jurema aí de Teresina. Que Deus continue te abençoando, ela sempre está conosco, sempre deixa aí algum comentário no chat, né? Que Deus continue te abençoando, a você representando todas essas queridas mulheres desse amado estado. A Denilza de Filadélfia da Bahia, que Deus continue te abençoando. Tati, a Célia, Federação do Presbitério de Maringá, que também sempre nos acompanha. Um abraço especial para o nosso querido presbítero, né? Eurípides, da IPB Parque Iguaçu de Curitiba. Ele sempre está conosco. Aliás, meninas, nós temos muitos homens também que acompanham as suas esposas, outros que estão secretários presbiteriais, outros que são presbíteros. Isso é muito bom ter vocês conosco também. Afinal de contas, eu tenho certeza que vocês, aprendendo, poderão também ensinar para outras mulheres. É uma satisfação ter cada um de vocês conosco, né? Receba na pessoa do nosso presbítero Eurípides aí, que sempre deixa um comentário para nós. Todos os homens que nos acompanham também recebam o nosso abraço.
Gostaria também de agradecer, ou de fazer, antes de agradecer mais um pouquinho, de fazer deixar uma sugestão para você. O nosso Natal está chegando. Não existe um presente melhor do que a palavra de Deus. Gostaria de indicar para você esta maravilhosa Bíblia da Caminhada Bíblica. Nós tivemos o privilégio, muitas de vocês, de fazer a leitura, uma caminhada anual, uma caminhada direcionada, com explicações e textos, mensagens cristocêntricas sobre cada capítulo da Bíblia. Então foram muitas de vocês que caminharam conosco, né? Nessa maravilhosa caminhada bíblica durante esse ano. Mas vejam bem, iremos retomar a caminhada bíblica agora em janeiro de 2022. Dá tempo ainda você pedir essa preciosidade, tanto para você dar de presente de Natal, melhor presente de Natal que você pode dar para alguém é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, que por si só já nos é inerrante, já nos é suficiente, ainda com esse maravilhoso material explicativo, cristocêntrico, você não pode ficar de fora. Você que já é cristã, precisa ter essa Bíblia aí na sua cabeceira para ter essa caminhada diária. Você que não é cristã, pode também adquirir essa Bíblia. Nunca me interessei porque nunca entendi. Agora tem a explicação com a mensagem diária de cada capítulo da Bíblia. Então, se você deseja adquirir, toma nota aí do nosso contato. 051 8111 9571. Você não vai se arrepender. Vamos distribuir Bíblias, meninas. Nosso Brasil será outro quando a palavra de Deus chegar em cada lar da família brasileira. Não deixe de fazer a sua caminhada bíblica, não deixe de acompanhar e ter esse devocional diário que de fato nos alimenta com a palavra de Deus, como de fato ela é, né? Ok, vamos ver mais um pouquinho aqui do que é que a gente precisa tratar agora. Deixar desses abracinhos, daqui um pouco mais lá no final eu deixo alguns outros abraços, mas antes da gente começar, eu tenho uma novidade para você. Quero convidar você para participar conosco. 10º Recanto de Casais, aqui na Serra Gaúcha, aqui no Rio Grande do Sul. Serra Gaúcha fica ali, Gramado, Canela, um espetáculo de cidade. No primeiro final de semana de abril, nós já temos reserva no hotel e você é o nosso convidado. Se você deseja também trazer seus filhos, existe esta possibilidade. Nós já fazemos esse trabalho há muitos anos, eu e meu esposo, o reverendo Daniel Alves. Com a pandemia, o ano passado, nós não tivemos a oportunidade de fazer esse recanto de casais ali na Serra Gaúcha, mas agora, graças a Deus, não perca essa oportunidade. Nós já deixamos o hotel reservado, temos inscrições online, temos valores. Se você se interessar, toma nota aí também do nosso contato, 051 98111 9571. Nós passaremos todos os detalhes. Pode divulgar na sua igreja, pode divulgar na sua sinodal, pode ser o final de semana dos seus sonhos. Teremos mensagens edificantes, teremos tempo de lazer, tempo de comunhão, tempo de fortalecimento da família. Então, programe-se, se prepare, porque vai ser inesquecível. Aguardamos por você, tá bom? E vamos lá para o nosso estudo, então? Bom, vamos lá. Qual é o nosso tema de hoje, Cíntia? Já falei anteriormente, a bela tapeçaria da mulher virtuosa. Essa mulher é uma mulher que a gente fica assim, observando, que retrato belo de uma mulher a ser seguido. Nosso tema, o nosso versículo base, se encontra no livro de Provérbios 31, verso 22, que nos diz assim: faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Nós temos visto o admirável caráter que a bela mulher de Deus, esta mulher aqui, realmente é uma pessoa virtuosa. Disso a gente não tem dúvida, ou seja, com excelentes qualidades, com ações, no dia a dia, na prática, em várias áreas da sua vida. É uma mulher que tem ações virtuosas, ações que dá para que eu e você, como mulher, possamos assim imitá-la. É incrível, né? Como ela consegue lidar com os desafios, os problemas da vida, de forma que não deixa a sua fé ser abalada. Maravilhamo-nos
diante do amor constante, da excelência com que essa mulher trabalha em todas as áreas que o Senhor coloca diante dela. Imaginamos aqui e podemos recordar o profundo respeito que ela tem pelo esposo. No estudo da semana passada, nós pudemos tratar especificamente sobre a questão do trato dela. Como era o esposo da mulher de Provérbios 31. E vimos quanta beleza e quanto respeito aquela mulher, quanta admiração, o quanto que ela elogiava, o quanto que ela incentivava aquele homem, né? E também pelos filhos, um amor que se destaca por meio das ações, com as servas, em relação ao seu trabalho. Temos um estudo aí sobre o trabalho da mulher, o trabalho secular da mulher de Provérbios 31, enfim. Tudo que ela colocava à mão, ela fazia com excelência. Nós não temos dúvidas sobre a capacidade de administração daquela mulher, a criatividade daquela mulher, a dignidade daquela mulher, a firmeza daquela mulher, o exemplo daquela mulher. Então, se você deseja verdadeiramente se tornar bela aos olhos de Deus, precisamos nos espelhar nas Sagradas Escrituras e temos muitas outras mulheres virtuosas, mas essa mulher aqui é um retrato excelente para que eu e você consiga assim seguir, né? Nesse texto aqui, nós vemos que depois dela prover os alimentos, né, dar as ordens às servas, enfim, elogiar o próprio marido, cuidar bem dos seus filhos, né? Aquela mulher tinha um zelo, uma dedicação pela sua casa que a tornava a casa dela cada vez mais bonita. E eu queria que a gente pensasse nisso hoje. Ela volta a atenção para a família dela, né? Se a gente pensar nos alimentos, nas roupas para a família, em tudo que ela desempenhava, mas ela também volta a atenção para o cuidado, a decoração da casa. E nós vamos conhecer um pouquinho agora aquele lindo lar que aquela mulher conseguiu construir com a graça de Deus, com o seu caráter cristão e com a beleza de Cristo. Que a beleza de Cristo se veja sempre na sua vida. O nosso lar revela muito sobre quem nós somos. Como é que anda o seu lar? Como é que anda a sua casa? A casa da mulher do Provérbios 31, não tenho dúvida que era uma casa linda. Era uma casa bonita. E quando a gente fala de casa, qual é a mulher que não gosta de embelezar a sua casa, não é, meninas? Eu conheço algumas de vocês pessoalmente, já estive em algumas casas de vocês, casas lindas. Quando eu falo de casas lindas, eu não estou referindo à aquisição econômica. Não importa quais sejam os seus recursos financeiros. Dentro da sua possibilidade, você deve deixar a sua casa com uma excelente aparência, da melhor forma possível para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. Com a bela mulher de Deus, não é diferente que eu e você tenha zelo e queira embelezar a nossa casa, não é verdade? Aí nós vemos aí em Provérbios 31, 22, faz para si cobertas, né? É o comecinho ali do versículo. À primeira vista, quando a gente lê esse versículo, parece que essa descrição é para roupas, né, de aquecer de inverno. E aqui no Rio Grande do Sul, né, um detalhezinho aqui, abrindo um parênteses, se nós mulheres não soubermos nos preparar, a gente passa batido, hein? Aqui são literalmente 2 guarda-roupas. No inverno, as cobertas muito grossas, a casa aquecida, ou com aquecedor, ou com lareira, senão a gente não dá conta do frio. E no verão, nessa época agora, o calor também é intenso. Aqui no Rio Grande do Sul tudo é muito intenso. O frio, a temperatura cai, é muito comum nós termos uma temperatura negativa, abaixo de 0, não é? Quem mora aqui sabe, em algumas regiões, não apenas no Rio Grande do Sul, também Santa Catarina, toda a região sul do país. E nós precisamos estar atentas a esses cuidados, né? Então, quando aqui esse versículo fala sobre cobertas, não significa necessariamente a coberta em si, não é? Mas peças, alguns autores estudiosos falam que poderiam estar se referindo a algumas peças, inclusive de decoração, para a sua casa. Alguns tradutores da Bíblia dão essas peças o nome de carpetes, por exemplo, e até mesmo colchas, cortinas. O que a gente sabe é que aquela mulher amava embelezar a casa dela. Como é que anda a sua casa? Também é uma verdade de que tem mulheres que são extremamente desleixadas com o seu lar. É cachorro em cima do sofá. Calma.
Nós vivemos numa geração em que os animais têm ganhado um espaço gigantesco. Os animais fazem parte da criação de Deus. Eles também, certamente, são carinhosos, são queridos, mas cada um no seu lugar, não é, gente? Os animais não são filhinhos, por mais que a gente goste, né? São animais. Então, cada um precisa observar e ter aquela higiene mínima, básica, necessária para que o nosso lar esteja sempre cheiroso, esteja sempre agradável, primeiro para os de casa e também para que nós sejamos hospitaleiras. Esse texto tem a ver com hospitalidade, né? Você que é cristã deve ser uma mulher hospitaleira. Que qualidade que está em extinção, não é? Nós precisamos, lá em Tito, inclusive, fala sobre hospitalidade. E hospitalidade não é quem vai para o hospital não, hein, gente? Tem a ver com hospedar as pessoas. Se preocupar com alguém. Mas a gente vai adentrar nesse item aí mais adiante do nosso estudo, tá bom? A gente pode, então, e a gente quer discorrer aqui alguns itens de beleza. Antes de sairmos da casa da mulher de Provérbios 31, que tal a gente dar uma olhadinha para o nosso lar e examinar a tapeçaria rara de beleza que nós estamos tecendo para a nossa casa neste exato momento. Como é que anda a sua casa? Será que a sua casa não está precisando, né? Estamos chegando no final do ano. Será que não está precisando de uma geral? Tirar aquele monte de muquifo, né? Aquele monte de coisa que você vai guardando, latinhas, coisinhas que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam. Se você não é uma mulher muito organizada, já deixo uma dica para você. Evite ficar colocando miniatura no rack sem fim, né? Porque precisa limpar, precisa organizar. Neste caso, para esse tipo de mulher, o menos é mais. Menos decoração dá menos trabalho, se você tem menos tempo, para que você não fique acumulando coisas que você mesmo não consegue dar conta. Então, como é que a gente pode ver isso, Cíntia? Dicas práticas. Primeiro, simule que você é uma visita. Dê uma saidinha da sua casa e entre novamente como se você fosse uma visita. Aí você consegue observar, se você tem jardim na frente, como eu tenho jardim. Minha casa, eu amo flores, então começa lá da frente. Eu tenho várias orquídeas plantadas numa palmeira que eu tenho no meu jardim da frente. Normalmente são as que eu ganho quando as flores caem. Enquanto elas estão floridas, eu deixo elas decorando dentro de casa. Quando as flores caem, eu replanto nas palmeiras e elas estão lindas. Eu tenho 12 em cada galhozinho. Alguns galhos têm mais do que uma, de várias cores. Nessa época elas estão lindas, lindas. Todas elas com flores de cores diferentes, com perfumes e aromas diferentes. A coisa mais linda. Tenho roseiras, enfim, não sei se essa é a sua realidade, mas você pode dar uma olhadinha nos vasos, se estão quebrados, se estão precisando de serem jogados fora e comprado outros, ou se estão precisando apenas de uma pintura, as paredes da sua casa, os móveis da sua casa, se o balcão do seu banheiro não já está com um tijolo com a perna quebrada e você ainda não conseguiu reorganizar e rearrumar, enfim, se os armários não estão todos bagunçados, se as roupas estão limpas e cheirosas, se aqueles que estão precisando de uma reforma, de uma costura, né? Às vezes é a bainha da calça do marido que está sem fazer, o homem está quase caindo e você ainda não se deu conta. O buraco que está aqui, ó, no braço. Enfim, você sabe como é que anda a realidade da sua casa. Então, primeiro eu gostaria que você simulasse ser uma visita. Caminhe pelo lugar onde você mora. O que é que você está vendo? O que chamaria a sua atenção ou a atenção de uma visita? Simule você ser uma visita. O seu lar é um lar acolhedor? O seu lar demonstra ser um lar alegre? O que agrada e o que você gostaria de aperfeiçoar? Alguma coisa está sendo desagradável aos seus olhos? Estou dando só dicas, né? O ambiente está em ordem ou está em desordem? Os animais estão nos devidos lugares? Não está tendo inversão de valores? Como dona de casa, a responsável pela arrumação é você. E será que você está causando uma boa impressão aos visitantes e aos componentes ou moradores do lar, ou melhor, à sua família?
criando um ambiente acolhedor e belo, eu gostaria que no dia de hoje você parasse para pensar um pouco dentro do seu lar, dentro da sua casa. E eu espero que ao encerrar esse estudo e esse assunto, você faça da sua casa um lar extremamente acolhedor e belo, como a casa da mulher de Provérbios 31. Então, a primeira dica que eu deixo para você é que você saia da sua casa e você simule ser uma visita. Abra os armários, abra os guarda-roupas, abra os armários que eu falo de cozinha, de banheiro, enfim, todas as peças que você tem na sua casa. Faça de conta que você é uma visita, leva um papel e vai tomando nota. Você vai se surpreender com tanto de coisa que você precisa melhorar. Segunda dica que eu deixo para você, planeje embelezar o seu lar. Depois que você já fez essa auditoria, vamos colocar esse nome aqui, né? Uma auditoria, quando a gente fala, ai gente, auditoria sim, você mesmo vai fazer a auditoria do seu lar. E não vá armada não. Vá tranquila, calma, como se você de fato fosse uma visita. Talvez tenha até toalhas de banho que você precisa jogar fora. É uma boa época para a gente fazer uma reavaliação de como anda a nossa casa, para que essas paredes se tornem verdadeiramente um lar bastante aconchegante e acolhedor. Segunda dica que eu quero deixar para você é que você, depois dessa auditoria, planeje embelezar o seu lar. A bela mulher de Deus é sempre uma artesã, não é verdade? Querendo ou não. Tenha isso em mente quando fizer um inventário do seu lar ou quando observar cada item, né? Em quais projetos você está trabalhando? Depois que você já fez essa auditoria, o que é que você precisa melhorar? Será que de fato os seus armários não estão precisando de uma nova pintura? Ou será que eles não estão precisando ser trocados? Ou será que não tem item demais na casa? A casa é tão pequena e você carrega durante uma vida inteira tanta coisa que nem cabe na sua casa. Não é verdade? Está na hora de desapegar. Tem coisas que a gente precisa perder para poder ganhar. Às vezes, os vidros, as janelas, estão precisando daquela limpeza que só você pode dar. Cíntia, mas eu trabalho fora, então paga alguém para fazer, mas deixa o seu lar de forma bela. Quais os consertos que estão sendo adiados? Consertos de eletrodoméstico, consertos de roupas, consertos de... enfim. Eu sei que do celular você não deixa muito tempo, porque a maioria das pessoas não consegue mais viver sem o celular. Quando ele quebra, você rapidamente já leva, né? Mas a gente precisa ter um olhar maior, uma visão maior sobre vários outros aspectos da vida, além desse. E eu quero dizer para vocês, meninas, que nem tudo custa dinheiro. Às vezes são coisas pequenas, um auxílio, coisas que não dependem de você, que às vezes vai depender do esposo, mas que você pode auxiliar. Você pode auxiliar. Há poucos dias atrás eu precisei trocar a pedra de mármore do meu cooktop, do meu fogão. Deu um pequeno probleminha e o meu marido encomendou para quem a gente já conhece, né? E no corre-corre as pedras chegaram e as pedras ficaram ali do ladinho e tinham o lugarzinho delas ali, né? E com tantos afazeres e com tantas coisas eu já estava um pouco incomodada com aquela vacância ali, digamos assim. Mas por que ainda não tinha sido colocada? Porque eu não tinha ainda dado aquele auxílio necessário. Qual era? Comprar a cola própria de pedra que se encaixasse ali no fogão. Então eu pude ter o privilégio, né? Não deixei passar muitos dias, fui na ferragem aqui, perguntei, levei a foto, perguntei pro rapaz e ele falou, essa aqui é ótima. E eu comprei enquanto levava as meninas na escola, na volta, para ganhar tempo. E aí quando meu marido chegou em casa, falei, amor, olha aqui, a cola eu já comprei, tá aqui. Quando você tiver um tempinho, você coloca. Ele, claro, minha querida, ainda hoje colocarei. Só faltava, na verdade, o meu auxílio. É assim que você tem que viver na sua casa como auxiliadora. Às vezes só falta o seu auxílio naquilo que de fato está precisando. Quais são as melhorias que precisam ser feitas na sua casa? Algumas são mais dramáticas, né? Devem partir sim do coração, da sua mente, como às vezes colocar uma flor no vaso. Isso são coisas que deixam a casa mais alegre, mais bonita. Mas, Cíntia, mas eu não gosto de flor. Aprenda a gostar, é tão bonito. Os homens dificilmente vão ficar olhando esses detalhes, né? Às vezes é enfeitar a casa com um quadro bonito,
né, para dar tirar aquela tristeza do ambiente, deixar um ar mais agradável, mais leve, enfim. Às vezes é só mudar os móveis de lugar para dar uma nova dinâmica, aproveita e limpa toda a poeira do sofá, pelo que tem, enfim, dá aquela limpada boa na mesa de vidro de jantar, coloca, tá precisando de um suplás, faz um suplás, fica lindo, não, às vezes para você comprar fica um pouco caro, mas você tem condição de fazer. Enfim, dá um toque especial na mesa do café, leva um café da manhã para algum componente da casa. Olha, vocês são criativas e aqui a gente poderia passar uma tarde inteira deixando dicas, né? Mas eu vou deixar você usar a sua criatividade e a sua imaginação, porque afinal de contas cada casa é uma casa e tem a sua estrutura e dentro das suas possibilidades eu quero dizer para você que com certeza você vai conseguir deixar a sua casa com uma tapeçaria mais bonita ainda do que o que ela já está, recheada de carinho e de exclusividade. Agora, essa é a segunda dica. A terceira é, discuta esse assunto com seu marido. Não sai por aí comprando coisas sem nem poder comprar não, tá? Afinal de contas, até agora ainda não foi se falado em comprar. Se necessário for comprar, você pode também desapegar, colocar para vender algumas coisas que você está aí, mas que não tem nem uso. Posta nos aplicativos, nos OLX da vida, nos Facebooks, enfim, tantas outras redes que dá para se aproveitar de forma, redes sociais, para que você venda aquilo que é usado, mas que está em bom estado, né? Para que a bela mulher de Deus possua verdadeiramente uma lista de prioridades. E escuta isso se você for casada com seu marido. Afinal de contas, o primeiro item da lista aqui da mulher de Provérbios 31 era vestir a família. Depois disso é que vinha a casa. A família sempre vai vir antes de qualquer coisa. Deus, família e depois a gente segue com outras coisas que são supérfluas na nossa casa. Então consulte sempre o seu esposo, principalmente se entrar em questão com essa visita aí, né, com esse olhar atento de uma visitante na sua casa, se entrar em questão aí algumas finanças, para que você não venha a gastar dinheiro à toa ou acabar trazendo uma desavença para o lar, hein? Fica esperta, tá bom? A bela mulher aos olhos de Deus, ela nunca é precipitada. Ela sabe fazer na hora certa o que é necessário fazer. Por isso que nós iniciamos o estudo hoje dizendo que a mulher sábia edifica a casa e a tola com as próprias mãos a destrói. Cíntia, mas o que é que eu faço para ter sabedoria? Peça a Deus, o nosso Deus, a todos dá sabedoria. O autor da sabedoria é o nosso Pai Celestial. E ele diz, quem precisa de sabedoria? Peça, que a todos ele dá deliberadamente. Pois bem, se é uma outra dica, antes da gente adentrar nos pontos principais, uma outra dica que eu quero deixar para você é que, se necessário for, trabalhe algumas horas extras, né? Eu estou falando de horas extras em casa e não no trabalho secular. Às vezes, é necessário você gastar um tempo a mais para poder colocar em ordem o seu roupeiro, não é verdade? Olha, imagina, nesse calor que nós estamos, vou pegar a minha realidade aqui do Rio Grande do Sul. Essa já é a época de calor nossa aqui. E de repente você já está fazendo, você não teve nem tempo, ou o tempo foi passando tão rápido, você é envolvida com tantas outras coisas, que você ainda está no seu roupeiro com as roupas de inverno. Aí quando vai sair para se arrumar, é um dilema e é um parto de fórceps. Por quê? Porque você não encontra as roupas de verão. Então você talvez precise gastar um pouquinho de hora extra dentro da sua casa para poder colocar o seu roupeiro em dia. Deixar vestidos, shorts ou bermudas, saias, aí tudo fica mais fácil. Afinal de contas, né, meninas, mulher e organização, planejamento caminham juntos. Senão a gente não dá conta do recado. É melhor você parar e fazer uma geral assim, do que você ficar perdendo tanto tempo durante todos os dias. A bela mulher de Deus sempre vai trabalhar até mais tarde. Esse é o próprio exemplo da mulher de Provérbios 31. Ainda era madrugada e ela ainda seguia nos afazeres que ela tinha para poder deixar todas as áreas dela em excelência. Ô Cíntia, mas isso é fácil? Não, isso não é fácil. Eu já falei para vocês que não há benefício sem sacrifício.
Toda mulher que deseja ser bela aos olhos de Deus vai precisar fazer sacrifícios. Mas destes sacrifícios virão outros benefícios. Então reserve algumas horas. Talvez não à noite, mas talvez no sábado. No domingo não, hein, meninas? O domingo é dia do Senhor. O domingo é dia de logo cedo, ó, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A bela mulher de Deus é a primeira a chegar, é matriculada na escola dominical, é professora de escola dominical, é a primeira a chegar, a última a sair. Domingo não é dia de estar fazendo compras em supermercado, domingo não é dia de estar arrumando guarda-roupa, mas olha aqui, ó, é o único dia que eu tenho. Domingo é o dia do descanso, é o dia que o nosso mestre ressuscitou, é o Shabá do povo de Deus. O próprio Deus, que não precisava descansar, criou todas as coisas em 6 dias e descansou um. Agora imagine eu e você, pobres mortais, verminhos de Jacó. É como se fossem umas férias, é mudança de atividade, para-se tudo. É como se fosse um posto de gasolina, quando o tanque está acabando, a gente tem que parar no posto para continuar caminhando, não é? Para dar conta? É assim, o dia do Senhor é inegociável. Culto pela manhã, culto à noite, e a gente precisa dormir mais cedo para acordar mais disposta, mais animada, para poder estar na casa do Senhor. Esse é um assunto tão importante, que você que é presbiteriano já sabe. Na Confissão de Westminster, num material que a gente utiliza, os estudos, o roteiro dos estudos da Confissão de Fé, é o único assunto que se gasta 2 capítulos para falar sobre o dia do Senhor, sobre o domingo, né? O domingo por quê? Porque foi no primeiro dia da semana que ele ressuscitou. E se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Não precisava a gente estar fazendo nada disso aqui, porque ele seria só mais um líder religioso, como Maomé, Buda, enfim, tantas outras pessoas. Todos eles foram grandes líderes religiosos. Qual é a grande diferença do nosso mestre? O nosso ressuscitou. Os outros, se você for lá na tumba, aqui jaz um grande homem de Deus, enfim, mas nenhum deles ressuscitou. Então a ressurreição é que nos resguarda da razão da nossa fé. E se ele ressuscitou, nós vamos sim guardar o domingo, que é o Shabá do povo de Deus. Bom, mas esse não é o nosso assunto. O nosso assunto é só uma palhinha para você ficar curiosa e não inverter, não trocar a ordem, tá bom? Afinal de contas, o povo de Deus no passado já caiu no cativeiro porque deixou de guardar o dia do Senhor. E por que eu estou falando isso? Porque nos nossos dias já são muitas as igrejas que não se tem mais escola dominical, que você talvez tenha se acostumado por conta da pandemia com o online. O online não substitui o presencial, foi um tempo necessário e graças a Deus por isso. Teve muita coisa boa. Olha nós aqui, se não fosse a pandemia, talvez a gente não tivesse nem iniciado esses estudos que o Senhor colocou no nosso coração, não é verdade? Mas não substitui. E se temos culto pela manhã e à noite, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Pois bem, vamos lá. Vamos dar aqui algumas dicas, nós estamos dando sobre um toque de classe, né? Um toque de classe assim como daquela mulher. Agora que todos estão bem cuidados, nós já deixamos aqui algumas dicas aí para vocês, não é? Alguns itens práticos, né? Simule ser uma visita, é o primeiro deles. Planeje embelezar o seu lar, depois que você fizer essa auditoria fiscal inteira aí dentro da sua casa, porque afinal de contas nós somos mestres para ditar até sobre a casa dos outros e até sobre a vida dos outros. Mas quando se trata da nossa vida, que dificuldade! Como nós somos difíceis para reconhecer que nós precisamos melhorar. Por isso nós precisamos rogar ao Senhor que nos dê um coração humilde, um coração quebrantado, que reconheça as nossas falhas. Depois que você já fez essa auditoria, depois que você decidiu pontuar o que precisa melhorar dentro da sua casa, lembre-se de conversar com seu esposo para que não haja confusão. E se necessário for, trabalhe algumas horas extras, tá? Essas são dicas de forma geral, para que exista um toque de classe dentro da sua casa. E aí você pode pensar assim, mas Cíntia, é hora de colocar agora os ornamentos, né? De acordo com a posição social e os recursos de cada um. A bela mulher de Deus não possui um armário repleto de roupas, como muitas vezes nós vemos no nosso dia a dia, a mulherada tão preocupada com o supérfluo. Não significa que você não vai andar bonitinha, arrumada, cheirosinha, com o seu batonzinho.
Cuide-se, porque o nosso valor está em Cristo Jesus e Ele já nos deu. E a nossa aparência, ela revela muito sobre quem nós somos. A Bíblia, inclusive, nos orienta a nos vestirmos com modéstia e a nos posicionar de uma forma que seja agradável aos olhos de Deus. Mas aquela mulher não, a mulher de Provérbios 31, não simplesmente possuía um armário repleto de roupas, como os sapatos, né? Na sapateira, como talvez seja o seu caso aí. Aquela mulher, bela aos olhos de Deus, possuía algumas peças de qualidade. E cada uma que consumia muito tempo, muitas vezes, talvez por um ano inteiro de trabalho, ela gostava de coisas boas e duradouras, né? Lembre-se de que a bela mulher aos olhos de Deus nunca se esquece das suas prioridades. Observe onde andam as suas prioridades. Mas a gente não está falando de casa, Cíntia? Sim, ela deve ser uma prioridade na sua vida. Porque quando a gente fala de casa, está totalmente interligada à família. E a família é o bem mais precioso que Deus deixou para nós aqui na Terra. A família foi a primeira instituição de Deus. Não foi o trabalho, não é lá o seu trabalho secular, mas foi a família. Então, jamais aquela mulher desfilava com roupas luxuosas para humilhar os outros. Não é disso que nós estamos falando. Essa atitude egoísta não seria bonita nem digna de louvor, por isso não combina. E não é disso que nós estamos tratando. Mas ela se coloca corretamente no seu devido lugar. E ela se vestia, e vestia os seus filhos e o seu marido, de forma que o nome do nosso Deus era engrandecido. É assim que você tem vivido? Às vezes você anda tão arrumado e seus filhos andam tão desleixados. Às vezes você anda tão arrumado e seu marido tão amassado. Que tal a gente colocar em ordem todos da casa? Que tal você ter esse olhar atento? Considerando de fato o que Deus está dizendo aqui no capítulo 31, no verso 22, sobre o nosso guarda-roupa pessoal, né? Não é o guarda-roupa cheio de roupas, eu acredito que a sua mensagem, ou a mensagem dessa mulher de Provérbios 31, nos transmite 3 ideias principais. E é sobre elas que eu queria deixar aqui pontualmente para você, de uma forma rápida, para que você pudesse observar se você está seguindo de fato os passos, assim como daquela mulher. Bom, primeiro deles, zelo. Você deve ser uma mulher zelosa. O zelo não necessariamente pelas roupas, né? Aqui no caso dela, a gente está tratando de roupas, de detalhes da casa. E esses também fazem parte do nosso dia a dia. Como eu falei para você, talvez você precise jogar fora essas toalhas encardidas que estão aí. Talvez você precise dar uma olhada nos lençóis que você tem usado. Existe um tempo determinado para que a gente use, para que a gente lave, não é? Talvez você precise, ao invés de ter uma cama apenas de solteiro na sua casa, ter uma cama de casal para ser mais hospitaleira, para quando precisar hospedar pessoas, você ser a primeira a se dispor, assim como a mulher sunamita, não é? Que dizia, olha, esse homem de Deus passa daqui para ali. Eu acho que se a gente fizesse, ela não saiu fazendo, mas ela conversou com o marido, amor, eu estava pensando, se a gente fizesse um quartinho ali, se a gente deixasse uma mesa, um candeeiro, que era na época dela, né? Uma Bíblia, um suquinho, uma cama com a roupinha de cama bem cheirosa, sem estar rasgada, bem bonitinha. Eu acho que esse homem de Deus vai descansar um pouquinho mais. Vai ser muito útil para ele. A Bíblia diz que muitas vezes nós hospedamos como que anjos na nossa casa. Quando nós abrimos, minhas irmãs, o nosso coração. Porque quando eu falo de hospitalidade, primeiro a hospitalidade vem do coração. A gente abre primeiro o coração, depois é que a gente abre a nossa casa. Você deve, nesse tempo de peregrinação que está aqui na Terra, passar por essa experiência de ser hospitaleira. Comece convidando alguém da sua igreja para ir na sua casa ao invés de dormir, se você ainda não teve essa experiência. Veja como é maravilhoso, não é? Então, o zelo pelo cuidado com as pessoas, pela hospitalidade, deve ser algo que deve existir na sua vida, não é? Como é que você tem vivenciado o zelo doméstico? E quando eu falo de zelo, eu me refiro não apenas a roupas, como eu já falei, porque o principal é o caráter cristão
ou a motivação correta pelo qual a gente consegue desenvolver esse zelo, né? O que de fato você valoriza, afinal de contas? Qual é o sentido da sua vida? A palavra de Deus nos diz que nós nascemos para a glória de Deus. E é muito triste a gente viver a vida inteira pensando apenas em nós mesmos. Vivemos num mundo secularizado, vivemos num mundo egocêntrico, egoísta, mas se você é uma mulher que deseja ser bela aos olhos de Deus, não deve ter essas práticas, né? Quais são as mensagens que a sua casa transmite para as outras pessoas? A nossa casa revela muito do que nós somos. Tem mulheres que são maravilhosas lá fora, mas a casa é uma negação. Chega a cheirar mal, chega a ser sujo. Tem maridos que voltam para o trabalho, que fazem horas extras, porque não suportam viver dentro de casa. Tem mulheres que se aproveitam da nobreza e da bondade do marido, colocam o marido para cozinhar, para limpar a casa, enquanto ela fica fazendo horas extras lá fora. Eu espero que essa não seja a sua realidade. Se for a sua realidade, dê uma olhadinha na nossa playlist, quando fala lá sobre Tito, capítulo 2, de 3 a 5, sobre um tema específico, como ser boas donas de casa. Esse termo é específico para nós mulheres. Minha querida, a beleza começa com limpeza, com higienização, com anseio, com ordem, com decência, com beleza. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, às vezes está tão desanimado, algumas de vocês, que não tem mais nem coragem para observar como é que anda a sua casa. E normalmente quando isso acontece, é porque você está com problemas também na sua vida pessoal. Como eu falei para você, precisamos ser mulheres zelosas. Você tem sido uma mulher zelosa no que diz respeito à sua casa? Quais são as áreas que você precisa melhorar? Esse é o primeiro item que eu queria deixar para você. Segundo, reflexo. Você não é a única pessoa a ser influenciada pela sua aparência. Seus trajes e a sua aparência também enviam mensagens para a sua família. Não apenas para a família, para os vizinhos, para a sua igreja, para o seu ambiente de trabalho. Mulher deve se vestir como mulher, dentro das suas posses econômicas. Você não precisa andar com ouro, com prata, com luxúria, até porque daqui a gente não leva nada. Mas se você tem condição também, não há pecado nenhum em relação a isso. Apesar de que nós nos preocupamos sempre, a prioridade vai ser a nossa essência. Mas a nossa aparência revela bastante sobre o nosso caráter cristão. Quando você mantém certo nível de dignidade em público, torna-se um reflexo positivo para as demais pessoas. Você começa a ensinar suas filhas, né, sobre a reputação do seu marido. A mensagem é passada sobre a reputação dele, sobre a reputação da sua família. Então, qual é o reflexo que você tem deixado? Quais são as pegadas, quais são as marcas que você tem deixado? Esse é o segundo ponto que nós queremos destacar, partindo desse pressuposto do versículo que nós estamos estudando. O último ponto aqui que eu queria deixar para você é o padrão. Por sermos mulheres que buscam um tipo de beleza altamente valorizado por Deus, porque a beleza que nós procuramos é a beleza de Cristo. Não é a beleza que o mundo dita, não é a beleza que as mídias sociais colocam, mas da beleza que nós nos referimos é a beleza de Cristo, que começa com caráter cristão, que dignifica o nome de Cristo, que engrandece o nome dele. Como uma mulher que tem de fato uma caminhada com Deus, que reflete o fruto do Espírito de Deus. E nós temos uma série inteira, a caminhada da mulher com Deus, que fala cada aspecto do fruto, que é apenas um, do Espírito. Convido você, se não ouviu, entrar na nossa playlist e dar uma olhadinha ali, para que você de repente possa fazer uma autoavaliação, rogar a graça de Deus sobre a sua vida. Paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, longevidade, domínio próprio. Olha quantas coisas nós precisamos buscar na grandeza de Cristo e através do fruto do Espírito. É assim que você tem vivido? Quais são exatamente os padrões que você tem sustentado? Infelizmente, nós vivemos num mundo em que muitas mulheres
querem demonstrar viver num padrão que não condiz com a sua realidade. Você não precisa mostrar para os outros ou querer que os outros achem que você é aquilo que você não é. A essência da mulher cristã, a beleza da mulher cristã está exatamente em exalar o bom perfume de Cristo. Que a beleza de Cristo se veja em mim. É assim que você vive? Procurando demonstrar, através das suas atitudes, a beleza de Cristo? A modéstia certamente encabeça essa lista, que continua com a sobriedade, não é? Isto é, o agir de maneira que glorifique ao nosso Deus, de maneira comedida, de maneira correta, de maneira equilibrada em todos os aspectos da vida, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, como precisamos de mulheres equilibradas, sempre com moderação, sempre com discrição, sempre com simplicidade. Como é maravilhoso a gente ver a beleza da mulher na essência, na aparência, mas com simplicidade, sem arrogância, com humildade, como de fato o Senhor nosso Deus deseja. Essas palavras parecem até estar fora de moda, não é? Essas palavras que eu estou citando aqui. Mas elas são qualidades que fluem de um coração que professa ser piedoso. Elas fluem de um coração de uma mulher que deseja cada dia se tornar mais bela aos olhos de Cristo. Esse é um convite à beleza para você nesta hora. Agora, com certeza, é a sua vez de expressar com criatividade na beleza do seu lar, na beleza daquilo que você precisa melhorar aí dentro da sua casa. Tem mulheres que são mestras para apontar e querer melhorar todos os aspectos da casa dos outros. Quer ver? Existem filhas que vão para a casa da mãe e querem colocar as coisas do jeito delas. Respeite, o ambiente é da sua mãe, não é o seu. Dentro da sua casa, você coloca do seu jeito. Na casa da sua mãe, com a intenção muitas vezes de ajudar, joga coisas fora. Exceto você deve agir assim se houver um mútuo consentimento. Se você é uma mulher cristã e quer ajudar sua mãe, porque, por exemplo, talvez por condições físicas ela já não consiga mais organizar, arrumar, planejar. E isso é mandato do Senhor. Honra teu pai e tua mãe. Pode continuar ajudando, mas veja se ela consente naquilo que você precisa fazer. Você muitas vezes não cuida da sua e não coloca as coisas que precisam ser colocadas no lixo fora na sua casa e quer fazer isso na casa dos outros. Então observe até onde você deve ir, qual o limite para que você não seja invasiva e deixe de glorificar a Deus com ações muitas vezes que deixam a sua mãezinha triste ou a sua vozinha triste. Precisamos ter um olhar atento para a terceira idade. E lembremos-nos, se Deus nos der vida, chegaremos lá. Vai chegar a nossa vez. Então, estejamos atentos para isso. Em uma escala menor ou maior, nós precisamos ter esse olhar atento. E com certeza, todas nós precisamos ser mais zelosas. Todas nós precisamos refletir melhor a beleza de Cristo através das nossas ações e deixar um padrão de beleza dentro do nosso lar que glorifique o nome do nosso Deus. Encerramos por aqui esse estudo de hoje, já felizes pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder já estar quase concluindo esse ano. E eu gostaria de deixar mais alguns abracinhos antes de encerrar aqui, alguns avisos importantes. Para todos vocês que nos acompanham aí no chat, um beijo especial, um beijo no coração, um cheiro para cada um de vocês. Todos os estados que aí estão representando através de uma mulher ou mais do que uma mulher. Mas eu gostaria de recomendar mais uma vez para você a leitura da caminhada bíblica. Não deixe de ler um só dia as Sagradas Escrituras. E eu já falei no início, se você deseja adquirir, iniciaremos uma nova caminhada bíblica todo primeiro domingo do mês. Nós estaremos iniciando a caminhada bíblica com mensagens cristocêntricas, com explicação, cada capítulo, desde Gênesis até Apocalipse, reflexões diárias com o pastor Daniel Alves. Se tiver interesse, Cíntia, eu já tenho Bíblia, que tal você investir mais dinheiro distribuindo Bíblias
Lembrando para vocês que parte do valor dessa Bíblia destina-se aos campos missionários aqui do Rio Grande do Sul. Então, seja você uma parceira missionária. Faça a sua encomenda pelo contato 051 981 11 9571. Esse é o melhor presente de Natal. Entregue para o seu dentista, entregue para o seu médico, entregue para a sua manicure, dê de presente para a sua cabeleireira. Vamos distribuir Bíblias. O nosso Brasil será outro quando a palavra de Deus estiver nos lares das famílias brasileiras. Já iniciamos dizendo para você, está chegando o 10º Recanto de Casais na Serra Gaúcha. Organize-se, planeje, economize. Venha fazer uma viagem dos seus sonhos, não apenas para conhecer a Serra Gaúcha, mas teremos palestras edificantes, teremos momentos de lazer, fortalecimento para a sua família. Já temos um bom tempo caminhado com aconselhamento e com palestras para casais e famílias. E nós teremos a honra e a alegria de receber você aqui na Serra Gaúcha. Primeiro final de semana de abril, um hotel na Serra Gaúcha te aguarda para que nós possamos juntinhos aprender mais sobre o nosso maravilhoso Deus. E vai agora um agradecimento especialíssimo para alguns membros da minha igreja. Não vou citar nomes porque na verdade eu não sei quem foram todos eles, mas nós estivemos comemorando agora em dezembro o Dia do Pastor Presbiteriano, dia 17 de dezembro. Por que nessa data? Porque foi a data em que o primeiro pastor presbiteriano foi ordenado. Você sabe qual é o nome dele? Reverendo Manuel, José Manuel da Conceição. Um ex-padre que se converteu e pôde assim ser ordenado no Brasil. Por isso que nós comemoramos nessa data o Dia do Pastor Presbiteriano. E no segundo domingo de dezembro comemora-se o Dia da Esposa do Pastor Presbiteriano. E esses irmãos queridos, maravilhosos, minha família da fé aqui em Canoas, nos fez, juntamente com as nossas congregações, uma bela surpresa. Encaminhou para mim e o pastor Daniel um dia inteiro lá na Serra Gaúcha, com tudo pago, hotel pago, refeições pagas. Chegamos lá, tinha presentes no quarto, cartinhas lindas demonstrando carinho. Olha como foi gratificante. Recebemos flores, olha aqui, ó, tá aqui. Muito obrigada a cada uma de vocês, nossas amadas 10 congregações. Foi um tempo precioso, uma demonstração riquíssima de carinho para o nosso coração. Que Deus lhes recompense. Receba a nossa gratidão, cada um de você que fez parte dessa história e deixou o nosso coração mais feliz. Se não bastasse, ainda ganhamos também ingressos para ir para uma pizzaria temática aqui em Porto Alegre, né? Chamada Cara do Mal, mas é uma pizzaria muito boa. Não tem nada de maldade não, viu, gente? É temática, com os piratas, é um lugar, ambiente muito lindo para nós e toda a nossa família. Então, meus queridos, eu só posso agradecer. Vocês de fato nos constrangeram com um presente maravilhoso, com uma criatividade espetacular. Se você não conseguiu ainda demonstrar de alguma forma um carinho para o seu pastor, para a sua esposa de pastor, ainda dá tempo. Todo dia é dia de fazer boas ações. E agora o abraço mais especial ainda é para minha amada filha Raquel. A Raquel é a nossa caçulinha. A Raquel está completando nessa semana 15 anos. Olha que idade maravilhosa que o Senhor te concede, não é, Raquelzinha? E eu fiz um acróstico, a mãe fez um acróstico aqui para você. Eu queria que você recebesse, assim, do mais profundo do seu coração. Nos diz assim, fiz o acróstico, né, Raquel. O Raquel dela tem o C e o K no meio, 2 L's no final, só para você entender o acróstico, tá bom? Raquel. Receba os meus parabéns. Ame ao Senhor, acima de tudo. Carisma? Eu sei que você tem. Kit bíblico seja sempre teu conteúdo, especialmente nos 15 anos que agora completa. Linda idade, é como um desabrochar. Lembre-se do nosso Criador em cada decisão que hás de tomar. Filha, te amo. Feliz 15 anos, que Deus te abençoe, que a tua adolescência seja para a glória de Deus, a tua juventude e todos os dias da tua vida. Feliz aniversário. Um beijo no coração. E queria desejar a todos vocês
Desde já, um Feliz Natal. Que Jesus nasça em seu coração durante todos os dias do ano. Como foi maravilhoso, como está sendo maravilhoso ter a sua audiência e termos essa caminhada semanalmente. Um Feliz Natal para você e eu aguardo por você na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá! A palavra de Deus nos traz um belo retrato de uma bela mulher usada por Deus em seus atos. Executa o trabalho com disposição, cuida de sua família em palavra e ação, e faz tudo o que o Senhor ensinou, com paciência e sabedoria. Assim como ela, quero ter a sabedoria que Deus dá, ser bênção no lar e em todo lugar. Eu quero ser pelos olhos de Deus, me ensina a caminhar. Caminhando com Cristo, eu sei que eu posso conseguir transformar os meus atos para glorificá-lo em tudo, exercer as tarefas com satisfação, fazer tudo com amor e com dedicação. Sei que a tua palavra vai me ensinar, sem tuas mãos minha vida entregar. Assim como